Seja bem-vindo a mais uma videoaula da nossa Jornada da Gestão. Você que está me acompanhando aí por todos os módulos, sabe que estamos chegando agora ao módulo 10, onde a gente fala sobre como criar a comunidade da visão, né? E o que é essa comunidade da visão e por que ela tem um quê de racional e de emocional e ambos devem ser tratados com a mesma importância. Eu trago aqui uma pergunta para a nossa reflexão. O que leva um ser humano a se associar, a se engajar, a estar envolvido de corpo, né? De alma, de mente, de coração, a causas e também a organizações? O que leva a isso? O que leva pessoas a se unirem em torno de salvar as tartarugas marinhas, de salvar as baleias? Leva pessoas aos rincões da África, em vários lugares da África, a combaterem a fome com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras. O que leva pessoas como o pessoal da Cruz Vermelha a se arriscar no meio de uma zona de guerra para salvar vidas. O que leva pessoas a criarem ONGs para ajudar a comunidade a gerar renda e capacitar pessoas para isso. Que leva seres humanos a se engajarem, a se unirem de forma totalmente voluntária, a arrecadar alimentos, a se trancar numa cozinha quente para fazer um sopão e possibilitar que as pessoas menos favorecidas tenham um prato de comida para poder se alimentar durante uma noite fria. Que leva pessoas numa empresa a estarem juntas, unidas, caminhando em prol de um propósito, de um ideal, trabalhando felizes e dando o seu melhor. Já parou para refletir sobre isso? Vou trazer aqui 3 depoimentos que fazem um resumo e dá, de uma certa maneira, a resposta a essas perguntas. O primeiro é: eu vi o que há de pior na humanidade, mas eu vi também o que há de melhor. A esperança, a resiliência e o amor ao próximo que não desaparecem em meio ao caos. Muito pelo contrário, eram exacerbados. As pessoas que conheci, os pacientes que atendi e o sentimento humanitário que vivenciei ali é o que eu levarei comigo. Esse é um trecho do diário de bordo dos Médicos Sem Fronteiras, lá no Iraque. Trouxe também um outro que diz o seguinte: meus presentes são diários e inestimáveis. Chorinhos de recém-nascido, sorriso das mães que tiveram partos seguros, acompanhantes tentando se comunicar comigo, misturando a palavra com gestos. Eu convívio estimulante com os colegas locais. E sim, se o paraíso for como Jahum, quero ir para lá. Esse é um outro trecho de uma obstetra lá na Nigéria. E eu trouxe aqui um depoimento de uma pessoa que trabalha numa empresa privada. Fazer parte do time da Robert Half me traz uma gratidão imensa. Aqui somos desafiados a cada dia para sermos melhores, vencer obstáculos, buscar sonhos e ter coragem para enfrentar qualquer batalha. Além de acreditar na cultura e nos valores da empresa, tenho muita admiração e orgulho das pessoas que trabalham comigo. Além disso, o sentimento de que juntos iremos mais longe é o que alimenta a minha paixão pela Robert Half. Então, vocês viram que esses depoimentos têm em comum questões racionais e emocionais muito fortes. Que isso, pessoal? Que isso, você que me assiste? É que existe uma necessidade humana básica de se sentir pertencente a algo maior, de fazer algo digno, relevante, algo que faça a diferença no mundo, ou pelo menos em um pedaço do mundo. Essas pessoas se engajam em causas, na maioria das vezes,
de forma totalmente voluntária ou com uma remuneração abaixo da sua área de atuação. E mesmo assim, se entregando e fazendo o seu melhor, muitas vezes com condições mínimas de trabalho. E aí eu retomo a pergunta lá do início: o que leva as pessoas a isso? Eu não tenho a menor dúvida, compartilho isso com vocês de peito aberto. Eu não tenho a menor dúvida que essa atratividade, essa cola entre racional e emocional, esse engajamento está associada com a comunidade da visão e aquilo que ela representa para cada um ser humano. Todas as organizações, de todos os tipos, formas e tamanhos, precisam ter objetivos que melhorem a vida das pessoas. Assim, cada ser humano vai se sentir atraído por esse conjunto de objetivos. E aí, pessoal, deu match, que é o que a gente fala aí, né? Nas redes sociais. Deu match, e não importa mesmo se em alguma dessas atividades existem também a necessidade de preencher o ego, ganhar prestígio, maiores salários, melhorar currículo ou ter uma aventura. Mas lá no fundo, deu match, deu liga. Pessoas se unem quando compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos valores, têm afinidade com o propósito e sentem orgulho quando cumprem. Preste atenção. Sentem orgulho quando cumprem uma missão que os elevam como seres humanos e profissionais a um patamar diferenciado de satisfação. Isso tem a ver com satisfação, com realização, não só com salário. Com todas essas observações, eu me apropriei aí da comunidade da visão dessa frase, e procurei dar sentido a essas duas palavras, visão e comunidade, da seguinte maneira. Primeiro, o entendimento de que a comunidade da visão ela começa a ser criada internamente na empresa. E depois ela vai para o ambiente externo. A visão, dentro desse conceito, compartilhando com vocês, é um conjunto de aspirações coordenadas e alinhadas que direcionam para o que se quer alcançar, onde, por quê, como e quando. Tudo isso precisa ser visto com os olhos, precisa se sentir no corpo, tem que elevar a alma e aquecer o coração. Esse é o conceito de visão dentro da comunidade da visão. O que é a comunidade? Pessoas que têm noções abstratas e concretas, comuns, e diversos indivíduos que geram concordâncias e comunhão em relação a um conjunto de aspirações. Lembra lá que a visão é um conjunto de aspirações coordenadas, né? E a comunidade é esse conjunto de pessoas que tem concordância, e mais do que concordância, tem comunhão em relação ao conjunto de aspirações. Um resumo, que é a comunidade da visão, que eu quero compartilhar com vocês, são os stakeholders, que são todas as pessoas que têm interesses na empresa, e essas pessoas são gente, são seres humanos, motivados e integrados, contribuindo de forma determinada para que os objetivos de uma organização em todas as suas áreas sejam alcançadas. Chegamos junto com esse conceito porque ele é super importante para o que vem a seguir. Nós vamos conhecer aqui 10 passos para construir a comunidade da visão, ou seja, quais são os 10 passos mais relevantes para que você garanta a construção da comunidade da visão na sua organização ou na organização que você trabalha. Começamos então com os passos que são dados internamente. Primeiro é uma construção descritiva técnica da cultura organizacional
baseada em 5 pilares. Sempre, pessoal, colocando na balança o binômio razão e emoção, lado a lado com o mesmo nível de importância. Quem participa comigo da jornada da gestão já conhece os 5 pilares e sabe como decodificar cada um deles. E o descritivo técnico é importante para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham clareza. Segundo passo, a comunicação interna massiva, de massa, em quantidade, para todo mundo, com explicação detalhada dos 5 pilares. Isso é fundamental e existem várias formas de comunicação. O terceiro passo é ter um planejamento estratégico estruturado. Não importa o método que você use, mas esse planejamento estratégico precisa direcionar as ações nos níveis táticos e operacionais, visando transformar em realidade produtiva tudo que foi definido nos 5 pilares da cultura organizacional. Quarto, feedback em tempo real e feedback estruturado, para alinhar as pessoas que já participam da comunidade da visão. É muito importante que as pessoas o tempo inteiro sejam informadas, tenham retorno, tanto no seu dia a dia, como em determinado período, da forma como elas estão contribuindo e se comportando em relação à comunidade da visão, à cultura organizacional, que é fundamentada nos 5 pilares. O quinto item, a área de RH tem um papel poderoso nesse momento. Ela precisa fazer com que o recrutamento e a seleção estejam alinhados com os pilares da comunidade da visão. Por que isso? Porque precisa trazer para a empresa pessoas que estão totalmente alinhadas com aquela cultura que a empresa desenvolveu e que a empresa prega. E liderança frente todo o processo e educando pelo exemplo. Esse sexto passo é muito importante. Se as lideranças não forem os primeiros a abraçarem a causa da comunidade da visão, não impulsionarem que todas as coisas funcionem sobre a ótica dos 5 pilares que formam a cultura organizacional, e mais do que isso, não só verbalizem, eduquem pelo exemplo. A chance da comunidade da visão ser construída cai muito se as lideranças não tiverem à frente desse processo. E quando eu falo liderança aqui, não é só quem tem crachá, ou quem é dono, ou quem é diretor, eu falo todas as pessoas que exercem alguma função de liderança dentro da organização. E aí nós vamos os passos que falam da construção em torno, né, de como você extrapola a comunidade da visão para fora da organização. O sétimo passo, uma comunicação externa de fatores chaves da cultura organizacional. Você precisa definir quais são os fatores chaves da cultura organizacional dentro dos 5 pilares e entender aquilo que é importante externalizar, aquilo que é importante comunicar para fora da empresa. E aí é necessário que haja um alinhamento da cultura organizacional em relação às atividades com os demais stakeholders, ou seja, como é que a empresa vai se relacionar após divulgar a sua cultura organizacional com seus parceiros, fabricantes, fornecedores de matéria-prima, relações públicas, agência de publicidade, clientes, público-alvo, enfim, tem um grupo imenso de pessoas que a empresa, direto e indiretamente, gera influência e se relaciona, que precisam entender essa cultura organizacional. O nono passo é envolvimento com a comunidade em ações alinhadas aos pilares da cultura organizacional.
como é que aquela empresa, aquela unidade onde ela está instalada se envolve com a comunidade, como ela beneficia isso, né? Beneficia essa comunidade. E, finalmente, 10º passo, liderança à frente de todo o processo para garantir o alinhamento com os stakeholders. Aqui, então, a liderança volta a ter um papel fundamental. É ela que garante que a mensagem seja entendida por todos os parceiros ou por todas as pessoas que têm algum nível de interesse na empresa. Ela que garante que a operação interna e todas as pessoas que têm interesse na empresa que estão fora da empresa se alinhem em relação à cultura organizacional. Esses são os 10 passos. Então, pessoal, voltando aqui para a tela para a gente encerrar essa primeira aula e convidar vocês para a próxima aula, que é um segundo vídeo, onde eu vou detalhar cada um desses 10 passos aqui. Vamos chamar o passo e aí eu vou desdobrar todas as atividades que são necessárias a cada passo. Então, eu te espero lá para que você entenda detalhadamente como é que se constrói cada um dos 10 passos da comunidade da visão, sempre pela ótica do racional e emocional, para empoderar a empresa e as pessoas que estão dentro da empresa a uma caminhada de ainda mais sucesso. Então, aguardo vocês. Muito obrigado e até lá.